Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que tem como título O Caminho Real. Tá? Já abre o seu livrinho aí de ensino religioso, da página 10 à página 15, que será o nosso estudo de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho, sobre João Batista, não é mesmo? Então, gente, João Batista, ele foi um homem responsável de abrir o caminho para Jesus, né? Jesus vinha essa terra, né? As pessoas conhecerem ele, então ele já estava anunciando, né? Primo de Jesus. E ele falava para o povo se arrepender dos seus pecados, que viria o Messias, né? O Cordeiro de Deus, salvaria o pecado do mundo. Você sabia que João Batista ele orava para que o Espírito Santo, né? Desse um sinal para ele? E Ellen White diz que quando Jesus ele entrou no Rio Jordão, ele sentiu uma coisa incrível, uma paz, sabe? Ele sentiu realmente a presença de Deus. E aí por isso então que aquela pomba, né, foi em cima de Jesus ali como forma de sinal, né? Então João Batista realmente ele identificou aquilo, né, como um sinal de Deus. E ele reconheceu, foi por isso que ele levantou, né, a voz, né? Então ele disse, né, que esse, né, era o Messias, né? O Filho de Deus, o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Né? Foi uma coisa bem incrível. Então, gente, o livro de Isaías, ele descreve uma ocasião em que Deus, ele visita Jerusalém, né? E antes disso, porém, havia de vir o preparador de caminhos. Naquela época, né, que Jesus vivia, antes dos reis, no caso, ir numa estrada, né? Porque naquela época não tinha avião, né? Não tinha um meio assim, de transporte assim, bem evoluídos como nós temos hoje. Então, o que acontecia? Ia um grupo só para preparar o caminho, tirar as pedras, cortar as árvores. Legal, porque quando um rei entrava numa carruagem e a carruagem ficava balançando, 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 aquilo era um desconforto muito grande. Então, quando os reis passavam por aquilo, né, era um absurdo. Então, por isso que são pessoas ali para pavimentar, né, ali preparar o caminho. Então, João Batista aqui é comparado a essas pessoas, né, que ele foi ali antes de Jesus para preparar o caminho, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e aceitasse Jesus. Então aqui fala, né, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o erma vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados, né? Ora, tratava-se de uma profecia sobre a primeira vinda de Cristo. Quem então seria preparador de caminhos e cumpriria a previsão de Isaías? João Batista, um primo distante de Jesus. Ele mesmo dizia ser a voz que clama no deserto, né? Por volta dos 30 anos de idade, João começou a pregar e passou a influenciar multidões. Em Mateus 3, 4, 6, lemos: os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Esse ato de batizar pessoas era muito significativo, por isso ele recebeu o apelido de João Batista, isto é, o batizador. Você já é batizado? Você já assistiu a algum batismo, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ritual na água. Cerca de 150 anos antes de Jesus nascer, surgiram na Palestina e na Síria diversos grupos religiosos que batizavam as pessoas com diferentes objetivos. Os essênios religiosos que viviam em comunidades isoladas no deserto, por exemplo, adotavam banhos rituais por imersão. Né? João Batista batizava, mas sua prática era diferente. Tratava-se de um ato único que não se repetia. Aplicava-se também aos judeus e não só aos impuros. Pregava o arrependimento a fim de escapar do juízo futuro. Era feito pelo batizador e não pelo próprio batizado. Tinha o objetivo de estabelecer um povo santo para o fim dos tempos e a vinda do Messias. Cristo se sujeitou a esse batismo, não porque fosse pecador, mas para se identificar 100% com os pecadores e dar o exemplo.
Com Jesus e os apóstolos, o batismo continuou sendo realizado e chegou até os nossos dias. Ele é símbolo da aceitação de Cristo da morte para o pecado e da ressurreição espiritual para uma nova vida. É um testemunho público da identificação total com Jesus. Algumas igrejas batizam com um pouco de água na cabeça, porém outras seguem o exemplo de Cristo e mergulham a pessoa na água. Rio, mar, piscina, tanque, tá? Então a gente vê aí, né, várias formas de batismo, né? E nós temos aí, né, Jesus, né, se batizou, que foi o corpo todo. E esse movimento, né, do pastor pegar a pessoa e botar lá, né, embaixo assim da água e retornar novamente, significa como se estivesse morrendo para o pecado e ressuscitando, né, para uma nova vida em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, tá? O interessante de toda essa história é que, sendo o batismo de João um batismo de arrependimento, Jesus supostamente não teria por que se batizar, uma vez que ele era o Cordeiro sem defeito, que tiraria o pecado do mundo, o Salvador. Por que então Cristo tomou essa atitude? Para nos servir de modelo, de exemplo de vida, tá? Então, gente, agora é a hora da nossa atividade, tá? Questão 1 a questão 5, página 14 e 15. Então, vamos lá. Questão 1. João Batista e Jesus eram primos. Consultando os versos indicados, descubra as semelhanças e diferenças entre eles, tá? Irei falar aqui algumas para ajudar vocês. Vocês irão ler lá em semelhança, tá? Em Mateus, verso 1 até o verso 17, tá? Mateus capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Tiver semelhança entre eles. Ambos fizeram o quê? A vontade do Senhor, tá? Eles dois também o quê? Tornaram-se pregadores do reino de Deus, né? João Batista pregava, Jesus também. E os dois eram também o quê? Respeitados pelo povo, né? E uma das outras também características que eles eram pessoas simples, tá bom? E embora haja um pouquinho as diferenças aí, tá lá em João, capítulo 1, do verso 1 até o 28. Jesus era Deus encarnado, né? João Batista não. Tudo que João Batista pregava e fazia apontava para Cristo, ou seja, Jesus era mais importante, né? Tive a diferença entre eles. João Batista apresentou ao povo o Cordeiro de Deus, né? Quem era esse Cordeiro? Jesus. E João Batista não salvou ninguém, e Cristo sim, né? Então já deu uma ajuda aí para vocês, tá bom? Semelhança e diferença. Questão 2. O que João Batista disse quando viu Jesus pela primeira vez? Para decifrar o enigma, resolva as expressões numéricas e escreva nos espaços em branco as letras correspondentes aos números encontrados como resultado de seus cálculos, tá bom? Então, aí você vai calcular, tá? Colocar aí calcular direitinho. Então, aí você vai decifrar, não é mesmo? A resposta, tá bom? Que foi o que João Batista disse, né, quando batizou Jesus, tá? Questão 3. Você já assistiu um batismo por imersão? Né? Aquele que mergulha, né, a pessoa toda assim, que afunda assim. Se ainda não, que tal pedir ao professor que leve o templo da igreja de 27º dia para presenciar uma dessas cerimônias? Pergunte ao pastor qual o significado desse rito e comente os detalhes da cerimônia com a classe na aula seguinte. Responda, tá? Bom, então aí não tem, né, como levar vocês, né, no templo, né, ainda mais nesse momento agora, tá bom? Mas o que você pode fazer? Você pode pesquisar no YouTube como é que é um batismo, tá? Se você ainda não viu, se não conhece, tá bom? Não tem nenhum problema. Você pode comentar aí também com as pessoas da sua casa, tá? Para elas te ajudarem. Aí você irá responder a questão A. Em nome de quem é feito o batismo, tá? E por quê? Tá bom? Aí você vai então responder aí. Porque o corpo todo deve ser mergulhado na água, né? Expliquei na aula de hoje. Qualquer coisa volta o vídeo. C. O que a água representa, tá? D. Por que essa cerimônia precisa ser pública?
Questão 4. Logo depois do batismo de Jesus, João foi preso por ordem do rei Herodes. O profeta deve ter passado momentos de tensão e desânimo na prisão. Se seu amigo estivesse passando por uma situação desafiadora, que mensagem você enviaria a fim de encorajá-lo, tá? Você vai escrever abaixo, tá? Muita gente, né, tem aquele questionamento, poxa, Jesus, né? João Batista ajudou tanto Jesus e Jesus permitiu, né? Deixou com que ele morresse. Gente, tudo tem um porquê nessa vida, né? Tudo tem um motivo, né? Então, olha só, a missão de João Batista, ela já tinha finalizado ali, né? É claro que aquilo não é vontade de Deus, né? Mas Deus permitiu aquilo. Mas, com certeza, João Batista, ele já está salvo, né? Às vezes, Deus, né, ele permite algo porque sabe, naquele momento a pessoa já está salva se acontecer aquilo. Vai que João Batista vivesse mais anos, aí ele se desviasse de Deus, corrompesse, né, se perder. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do meu futuro, do seu também. É claro que nós podemos decidir, nós temos o livre-arbítrio, né, a escolha. Mas, e às vezes também Deus, ele transforma o quê? Né? Às vezes você toma uma decisão errada, mas você se arrepende e transforma aquela maldição em bênção, né? Então, tudo, né, João Batista, que João Batista passou, né? Deus estava com ele. Com certeza foi a vontade de Deus e com certeza também ele está salvo, tá bom? Então, se você tivesse um amigo, estivesse passando ali por alguma dificuldade, né? O que você então ia falar para esse amigo, né? Conta também, tá? Que João Batista estava lá preso, né? Ele pediu para os discípulos dele, porque João Batista também tinha discípulos. Pediu, olha, vão lá, vão ver o que ele está fazendo. E aí depois os discípulos vieram e trouxeram a notícia, olha, ele está curando, ele está fazendo cegos enxergar, coxos andar, está ressuscitando. Então João Batista, ele ficou muito alegre, né? Ele ficou muito feliz. Mesmo naquela situação que ele estava preso, mas ele estava feliz porque ele já tinha cumprido a missão dele de preparar o caminho para o Salvador, né? Com certeza ali quando ele morreu, né? Ele morreu em Cristo Jesus, né? A missão dele foi cumprida. Quinta questão, né? Responda as perguntas. Por que o batismo é importante, né? Aí para te ajudar a responder, você vai ler esses versos que estão aí, tá bom? Como deve acontecer o batismo? O que o batismo diz sobre nossa identificação com Cristo? E quem pode ser batizado, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Que aí você possamos ser preparadores, né, de Deus, do caminho, né? Possamos ser como João Batista, né? Falar do amor de Deus para as pessoas que necessitam, realmente ter fé, confiar nesse Deus poderoso que faz maravilhas em nossa vida, tá bom? Que Deus continue abençoando você e sua família. Um grande abraço e tchau, tchau.